Graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. É um prazer estar com você para compartilharmos um pouco da palavra de Deus. E eu quero, de forma breve, trazer um assunto que tem deixado muitas pessoas confusas, muitas pessoas preocupadas em se estão seguindo o caminho certo do Evangelho deixado pelo Senhor Jesus Cristo. E uma delas é uma comida estragada, espiritualmente falando, que está sendo servida para as pessoas, e as pessoas estão comendo e tendo indigestão espiritual, estão tendo congestão espiritual, estão passando mal, estão com a sua cabeça sem entender os porquês. E seria interessante nós tomarmos como base o texto. Eu não trouxe a Bíblia hoje, mas eu vou usar o recurso da Bíblia online. E nós vamos ler em 2º livro dos Reis, capítulo 4, versículo 38 em diante, alguns poucos versículos, para entendermos aonde nós vamos tocar nesse momento. Está dizendo assim a palavra de Deus: E voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença. E disse ao seu servo: Põe a panela grande ao lume, e faz um caldo para os filhos dos profetas. Então um deles, preste atenção nisso, então um deles saiu ao campo a buscar e achou uma parra brava, e colheu dela, enchendo a sua capa de colossíntidas. Tem Bíblia que diz coloquíntidas. E veio e as cortou na panela do caldo, porque não as conheciam. E assim deram de comer para os homens. E sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram, veja que mais de uma pessoa clamou, clamaram e disseram: há veneno na panela, ou outras traduções dizem: há morte na panela, e não puderam comer. A partir daí, a passagem nos diz que então o profeta Eliseu mandou que trouxesse farinha, jogou a farinha dentro da panela, e diz o final do texto, do versículo 39, que já não havia mais morte na panela. O que eu quero dizer com isso? É que hoje, irmãos, espiritualmente falando, porque Jesus disse em Mateus 4:4 que nem só de pão vive o homem, arroz, feijão, macarrão, carne, a comida que nós comemos que alimenta o nosso corpo, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ora, nós entendemos que a palavra de Deus, ela é alimento. E não só a palavra de Deus, mas tudo que você ouve, tudo que você vê, alimenta a sua alma. E você pode escolher ou optar pelo bom alimento ou por um alimento ruim. E muitas vezes, quando a gente vê algo, já aconteceu isso talvez com você, comigo já aconteceu, que você vê algo bonito numa vitrine, não é? Aparentemente suculento, aparentemente saboroso, mas algumas vezes aquele produto está azedo, está estragado, está vencido, passou do tempo. O comerciante de má índole, ele quer empurrar aquele produto que ele não quer ter prejuízo, não importa o que vai acontecer com você. E você come, passa mal. Nós vemos aqui neste texto que havia fome naquela terra, assim como a fome hoje espiritual. As pessoas, elas querem realmente o alimento bom, querem conhecer a Deus, mas infelizmente o que tem sido propagado, o que tem sido ventilado, o que tem sido empurrado nas pessoas pela mídia, é um alimento ruim. E um desses alimentos, não é? É a tal da teologia da prosperidade, que para mim é a teologia dos vagabundos. É a teologia das pessoas que não querem trabalhar, não gostam de trabalhar, não querem estudar e não gostam de estudar. Querem as coisas fáceis, querem um Deus Papai Noel, não é? Eu fico vendo que as pessoas, irmãos, eles estão buscando aqui simplesmente uma vida terrena. Eles estão buscando, não é, uma vida fácil aqui na terra. E a gente vê esse monte de processo na justiça,
em que algum desses bispos aí já sofreram e ainda sofrem, algum desses apóstolos aí já sofreram e ainda sofrem, não é? De pessoas que foram enganadas por charlatanismo, e infelizmente é difícil se prender e se condenar uma pessoa por charlatanismo aqui no Brasil, porque lá fora as coisas são diferentes. Vocês sabem que alguém ficou preso aí porque mentiu à justiça, carregando dinheiro de origem desconhecida, não é? E você vê que as pessoas estão buscando as coisas terrenas, e essa teologia é uma teologia perniciosa. Por quê? Porque tira o foco do céu. Jesus, irmãos, amigos, amados, ele veio nos trazer um evangelho, mas o evangelho de Jesus foca a salvação da alma e, por fim, uma vida futura no porvir. O foco de nós estarmos hoje servindo a Deus, na presença de Deus, é porque um dia nós queremos estar junto ao Pai. Por isso que Paulo, escrevendo para a igreja de Colossos, na carta aos Colossenses, no capítulo 3, o versículo 1, Paulo diz assim: ora, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima e não as que são da terra. Pensai nas coisas que são de cima, aonde Cristo está assentado à destra de Deus. Então, o nosso foco principal, o nosso alvo, é o céu, é a eternidade com Cristo. Mas essa teologia faz com que as pessoas abaixem sua visão, deixem de ter visão de águia, mas tem visão de galinha que só olha para baixo. E o que você mais ouve é isso: olha, você tem que dar o seu tudo, você tem que sacrificar, não é? Você tem que fazer como aquela viúva, coitada da viúva, que deu as suas 2 últimas moedinhas. Coitada entre aspas, porque ela foi abençoada, porque deu com sinceridade. Mas pegam esta passagem de forma isolada e fazem dela uma doutrina para que as pessoas deem as suas posses, e muitas vezes, na maioria delas, sem ter condição nenhuma. Então as pessoas estão buscando a Deus simplesmente por aquilo que Ele pode dar, não por aquilo que Ele é. Ah, como seria bom se as pessoas buscassem a Deus por aquele que Ele é: grandioso, maravilhoso, santo, eterno, abençoador, compassivo, perdoador, enfim, salvador da nossa alma. Mas as pessoas enxergam Deus, não é? Em que você pode barganhar com Ele. O Evangelho hoje se tornou uma loja, onde você vai no balcão, escolhe o seu produto, paga por ele, recebe e vai embora para casa, não é? Aliás, existiam alguns grupos que seguiam a Jesus, e eu tenho até uma mensagem que fala sobre isso, sobre os grupos que seguiam a Jesus, e nós vemos que havia o grupo dos curiosos, simplesmente iam pescoçar, não é? Ver o que Jesus ia fazer de diferente. Existia o grupo dos críticos, que só iam para criticar por defeito no Evangelho ou no ministério de Jesus. Existia o grupo também dos interesseiros, que só iam por causa da multiplicação do pão, por causa da multiplicação do peixe, mas não estavam muito interessados no dono da bênção, no abençoador, apenas na bênção que podia receber. E eu fico me perguntando, queridos, como é que fica então aquela passagem de Abacuque, no capítulo 3, versículo 17? Vamos ver? Vamos colocar aqui em Abacuque, capítulo 3, versículo 17, porque é um versículo que parece não, eles não leem muito, não é? Eles não leem muito, e isso é uma possibilidade. Pode acontecer isso na vida de qualquer pessoa. Então o profeta disse: porque ainda que a figueira não floresça. Olha só, não tem figo. O fígado era considerado como se fosse carne naquele tempo. É uma fruta extremamente rica, saborosa em vitaminas e nutrientes para o corpo físico. Então imagine, ainda que a figueira não floresça, não é? Não tenha mais figo, não haja fruto na vide. Já pensou nisso? O produto da oliveira minta. Aqui está escrito nessa versão decepcione, ou seja, não há fruto na vide, não há vinho. O vinho nas festas era como nossos refrigerantes hoje, não é? Era uma bebida tão comum. Vinho é sinônimo de alegria. Não há fruto na vide.
O produto da oliveira minta, não tem azeitona, não tem azeite, se não tem azeite, não tem tempero, não tem remédio, não tem combustível para a lâmpada. Imagine que desgraça naquela época, naquele tempo, não é? Aí continua dizendo o versículo: os campos não produzam mantimento, então consequentemente vem a fome. Ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado. Aí o profeta fala: todavia, porém, ainda que não haja nada disso, de coisas materiais, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Aí eu vou lá para Neemias capítulo 8, versículo 10, quando eles haviam voltado do cativeiro e que encontraram as suas casas destruídas a fogo, as coisas todas derribadas, as cinzas do que foi a sua habitação anterior. E no final do versículo 10 do capítulo 8, Neemias diz assim, Esdras diz assim: a alegria do Senhor é a nossa força. Então a alegria do cristão independe de coisas materiais, porque existe diferença entre alegria e felicidade. A felicidade vem das coisas adquiridas: carro, casa, dinheiro, conta bancária, prosperidade material. Mas não é... a alegria é diferente, a prosperidade é diferente. Por que que você vê muitas vezes pessoas tão humildes, que levam a vida, às vezes faltando coisas básicas, mas você encontra com essas pessoas, elas têm sempre um sorriso no rosto? Não é porque elas são conformadas, não. Elas têm desejos, têm anseios, querem também ter as coisas, adquirir, sonham. Mas são pessoas que elas te abraçam. Você sente de dentro do coração a alegria. Você percebe que aquela alegria não é simplesmente uma fachada, não é um factoide, mas é realmente uma pessoa que tem felicidade. O que é isso? É a presença de Deus dentro da sua vida. Essa semana vocês viram nos canais de notícia aquele jogador que foi envolvido com aquele incidente do tiro na mão lá daquela moça, e vocês veem que é um homem que tem o seu nome mundialmente conhecido, uma pessoa que tem bens materiais, um belo de um carrão, certamente mora numa bela de uma casa, assim ele como outros aí do mesmo ramo de atividade, mas não tem paz, não tem alegria. Volte e meia você vê as notícias entrando em depressão, utilizando drogas, engorda, emagrece, não é? Mulheres e mais mulheres, 5, 10, 15 mulheres, uma por dia, muito dinheiro, mas não tem paz. Procuram preencher o seu vazio com as coisas desta vida. Agora, por isso que eu quero lhe dizer que riqueza é diferente de prosperidade. Na prosperidade, você pode não ter nada, mas se você tem Deus na sua vida, volto a dizer, não é apologia à miséria, mas o próprio Jesus disse, no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 12 e o versículo 8, os pobres sempre tereis entre vós. Eu até quero corrigir, não é em Mateus, é em João 12, 8, Jesus disse, quando Judas reclamou porque aquela mulher quebrou o vaso de alabastro, né, de nardo puro, e ungiu os pés de Jesus, ele reclamou: olha, mas que desperdício é esse, não é? Isso aí podia ser vendido, distribuído entre os pobres. Jesus sabia que ele era avarento, e Jesus disse: os pobres sempre tereis entre vós.